Paz do Senhor a todos. Deus venha abençoar a vida de todos, hoje, sempre, em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma pequena explicação. Os vídeos que eu faço são vídeos com leituras bíblicas junto de discernimento, de interpretação. Porque foi me perguntado por que eu leio somente e não prego. Eu expliquei que se eu for pregar, acaba se alongando muito o vídeo e que a leitura acaba tendo um tempo de duração bem menor. Outra coisa, por que eu faço vídeo com leitura bíblica e explicação junto? Vamos pegar aqui, eu vou fazer a leitura hoje em Tiago 4, do 1 ao 6. No versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, o que vem na tua mente? Que um homem e uma mulher estão pulando a cerca. Mas não é isso que a palavra do Senhor quer dizer. Quando falamos de prostitutas no Antigo Testamento, a maior parte do tempo se refere ao povo de Deus, aos judeus que estão se prostituindo com deuses falsos, com idolatria. Então isso vem ajudar muitas pessoas, aonde tem uma interpretação errada, um julgamento errado do seu irmão e da sua irmã. É por isso que eu faço essas leituras bíblicas junto com o discernimento. Então vamos dar continuidade aqui. Tiago 4, versículo 1. O mundanismo. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Quando os crentes confiam em outras coisas e não na cruz, o resultado é a peleja. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, os quais guerreiam nos vossos membros? Mais uma vez, a única solução para esse problema que assedia todo cristão consiste em entender que todas as coisas nos vêm de Deus, por meio da cruz. Fazer da cruz objeto de nossa fé dá ao Espírito Santo liberdade de ação para operar na nossa vida, para que possamos viver a vida que devemos viver. Romanos 6, do 3 ao 5, vai falar sobre isso. Romanos 12, Romanos 13. Cobiçais e nada tendes. Uma pessoa assim não vive esperando em Deus, vive cobiçando aquilo que não é seu, mas sim operando com base na obstinação. Matais e invejais e nada podeis obter. A palavra matais se refere a destruir a reputação de outra pessoa para conseguir vantagem. Isso no século XXI está espalhando. Vídeos feitos e editados no ponto que a pessoa quer para denigrir a outra, vozes mudadas e assim por diante. E olha que isso daqui foi pregado aí há quase 2000 anos atrás. Para Deus, Ele sabe antes mesmo de nós nascermos a sua palavra e sabe quando vamos embora e se vamos ser salvos ou não. Então é por isso que a palavra do Senhor tem que ser meditada, tem que ser buscada, estudada, para que nós possamos estar andando conforme o seu querer e não o nosso. E fazer isso por meio da difamação e etc. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Isso se refere aos crentes que, os crentes que quase não procuram o Senhor, mas em vez disso dependem de outras fontes que são irregulares, para dizer o mínimo. Pedis e não recebeis, e há uma razão para isso. Porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Essa pessoa não está pedindo de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com seus próprios desejos egoístas. O que acontece? O ser humano, quando quer algo, ele quer algo para si, para a sua família. Ele não quer algo para crescer e ajudar ao próximo e também a obra do Senhor. É isso que essa passagem está dizendo. E o versículo 4, como citado, adúlteros e adúlteras. Aqui Tiago está usando a mesma terminologia de Paulo, Romanos 7, do 1 ao 4. O crente deve confiar exclusivamente em Cristo e na cruz. Quanto a todas as suas necessidades, contar com qualquer outra coisa, ou melhor, quando coloca a fé em algo que não é a cruz, então a pessoa está cometendo adultério espiritual. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se a cruz de Cristo não for estritamente objeto da nossa fé,
Deus considera todo o resto como mundanismo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Permita-me mais uma vez a fazer a afirmação de que se a cruz de Cristo não for o nosso único objeto da nossa fé, não importa o quanto nossos esforços sejam religiosos, o Senhor ainda os considera como a amizade do mundo. Isso quer dizer que o crente, em essência, torna-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura? Tiago cita várias passagens das Escrituras. Aqui está Gênesis 15:6, 49:10, Êxodo 17:6, Salmo 78:16, Ezequiel 47:9. E o Espírito que habita em nós tem ciúmes? É uma pergunta. Está se referindo ao Espírito Santo. Daí a inicial maiúscula. A palavra ciúmes, nesse caso, significa desejar sinceramente ou apaixonadamente. Do que tem ele ciúmes e o que deseja ele apaixonadamente? O Espírito Santo tem ciúmes de qualquer controle que a natureza caída possa ter sobre o crente. Ele está apaixonadamente desejoso de controlar todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Ele deseja que o crente dependa dele para o seu ministério a ele, de modo que ele possa se desincumbir de sua responsabilidade perante aquele que o enviou, ou seja, Deus o Pai. Antes, ele dá maior graça, desde que o crente sempre faça da cruz objeto da sua fé, por meio do que a graça vem do Senhor, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste àqueles que confiam no que não é a cruz e abençoa aqueles que se humilham ao esperar estritamente em Cristo e na cruz, e o que desenvolve a humildade. Sempre digo, essa Bíblia que eu uso, ela é explicativa, mas peça ao Espírito Santo sabedoria e discernimento. E ele vai te revelar no seu coração se a explicação desse autor condiz com a vontade de Deus ou não. Mas mais do que tudo, é a palavra do Senhor que prevalece. Deus abençoe a todos.